apito final, que você participava ao vivo conosco, que eu não acredito ele mexendo no meu campo agora que ele acertou o meu campo. Eu até falava do Rodriguinho, porque o Rodriguinho já jogou de lateral direito do América, na época do América, né? Já jogou no meu campo, ataque. Ele só não jogou de goleiro no América, mas as outras funções todas ele fez. E você lembrou bem do Marquinhos, que com o Diniz foi escalado como lateral direito. E aí eu rolo a bola pro meu amigo Ale Oliveira, para poder até falar um pouco mais sobre esse problema que tem o Leonardo Jardim e as possibilidades aí de escalar essa lateral direita do Cruzeiro hoje. Boa tarde, Ale. Muito boa tarde, viu, Romano? Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que todo dia a gente é feliz, mas dia de jogo a gente exagera, ainda mais 3 jogos que tem hoje, né? Então estamos muito felizes, já estamos falando aqui direto do Mineirão, na expectativa de um domingo vitorioso, né? E de Feliz Páscoa também para todas as famílias que nos escutam. Olha, é um pepino aí, viu, meu? Porque o time deu uma encaixada boa, né? E aí a gente discute muito sobre escalação, sobre o jogador. Não é o simples fato de um contra um, não é uma comparação de jogador por jogador, é de característica, né? Então o Fagner encaixou bem nesse time, não só porque tem muita experiência, um cara que já jogou em altíssimo nível, embora o 2024 dele não tenha sido tão bom, mas é de característica de marcação. O Jardim tá precisando de um time mais marcador, um time mais pegador, que desse mais segurança defensiva, e o Fagner entregava isso. Aí, como ele não estava acostumado a jogar com frequência, ele faz 2 seguidos e sente, né? Natural, mais de 35 anos também, e uma intensidade absurda que o Cruzeiro tem trabalhado, foi assim contra o São Paulo e contra o Bahia, ele sentiu. Tudo bem, tem o William. O William, eu acho que talvez tenha aprendido a lição, que se ele não tiver mais concentração, mais foco no momento que o adversário tiver a bola, ele vai ficar na casinha, ele vai ficar no banco. Acho que ele entendeu, mas aí também o William sentiu desconforto. E quem for entrar ali na função, já que como você, eu não acredito numa mudança no meio campo, eu não acho que ele vai mexer nesse trio de meio campo que tá jogando, acho que é exagero, né? Mas contra o Bahia, principalmente, jogou uma enormidade. Contra o São Paulo foi bem. Contra o Bahia, eu vou te falar, o Romero, o Christian e principalmente o Lucas Silva, que foi eleito pela nossa equipe o melhor do jogo, eles marcaram, eles armaram, eles cadenciaram. Então, eu não mexeria aí. Mas das opções que eu considero viáveis, as duas são mais ofensivas, né? São mais ofensivas. E o ofensivo dele tá pelo lado esquerdo, que é o Kaique. Então, aí eu acho que é um problema que ele vai arrumar para esse sistema defensivo. A não ser que, por exemplo, ele coloque aí o Rodriguinho ou o Marquinhos, eu iria de Rodriguinho, ele coloque um desses 2 jogadores que evidentemente tem vocação mais ofensiva, volte o Jonathan Jesus para a zaga e coloque o Vidalba na lateral esquerda. Ele pode fazer isso, por quê? Aí ele tem um lado esquerdo mais protegido, mais marcador, e um lado direito que apoia mais. Se ele fizer a troca simples, ele vai ter os 2 lados que apoiam bem. Mas aí você vai falar, mas ele tem um meio-campo marcador na presença desses 3 que a gente citou, e tem os 2 atacantes que marcam muito, né? Vale lembrar, não é só os 3 caras de meio-campo que marcam. O Wanderson e o Caio Jorge marcam muito, mas muito. Então você pode ficar protegido, mesmo tendo 2 laterais que apoiam bastante. É uma tese. Mas evidentemente que ele busca esse equilíbrio entre momento ofensivo e defensivo. Ele encontrou esse equilíbrio e agora vai ter que tomar essa decisão. Vai com os 2 laterais apoiadores, vai mexer no meio campo, eu não mexeria, vai proteger um pouquinho o lado esquerdo com o Vidalba, volta o Jonathan Jesus, que nem estava mal, e coloca um dos meninos aí na lateral direita. Sinceramente é o que eu faria, viu? Pensando não no 1 contra 1, viu, Romano, mas pensando no coletivo, eu acho que se você colocar o Vidalba no lado esquerdo, você protege mais a sua última linha, volta o Jonathan Jesus para jogar com o Fabrício Bruno, e aí você tem um lado direito que vai apoiar mais. Que o meu preferido seria o Rodriguinho. O meu preferido também seria o Rodriguinho. Eu não mexeria no meio campo do Cruzeiro. Ele encontrou o encaixe do meio campo, você disse muito bem. Ele encontrou esse encaixe do meio campo, ele encontrou o meio campo que dá a ele a intensidade que ele procurou até agora.
um meio campo de intensidade, de marcação e com a qualidade de saída de bola. Os três, que são os homens teoricamente de marcação, têm qualidade na saída de bola e sabem chegar à frente. Eu não mexeria no meu campo. O Rodriguinho sabe jogar de lateral. Não seria tipo assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Ah, não, vai você. Não é isso. Ele já jogou de lateral direito várias vezes, na base e no profissional do América. Eu conheço bem o Rodriguinho. Então ele poderia jogar por ali. E eu ouvi de um amigo, e não sei se você concorda ou não, o Alê. Ouvi do meu amigo, o Rafa Passo, que é meu produtor lá no Bola na Área, na Alterosa. Ele falou assim, sabe por que o Vidalba, na concepção dele, o Vidalba está sendo titular na zaga do Cruzeiro? É porque o Jonathan Jesus ou é 8 ou 80, ele oscila. E o Vidalba vai te entregar uma média 6. Ele não vai oscilar nem para 9, nem para 4. Ele vai manter a média 6. E aí eu falei, olha, eu acho que você tem razão. Será que ele tem razão, Ale? Tem razão, sim. Fora que o Vidalba é mais experiente também, né? E não arrisca tanto, né? O Jonathan Jesus, a gente já viu ele fazer partidas muito boas mesmo. E também já viu ele cometer falhas, né? Porque é muito jovem, né? Ele tá em formação ainda como atleta profissional. Mas é uma possibilidade. Eu fico entre essas duas aí, viu? Proteger mais o lado esquerdo com o Vidalba e voltar o Jonathan Jesus ao lado do Fabrício Bruno. Ele entendendo mais, porque esses caras que ficaram no banco, o Romano, talvez, exceto o Gabigol, eu acho que todo mundo entendeu a lição. Todo mundo entendeu a lição. Falou assim, seguinte, para nós ficar entre os 11, nós vamos ter que correr mais, nós vamos ter que entregar mais, nós vamos ter que jogar mais, se dedicar mais. Eu acho que todo mundo entendeu isso. Talvez o Gabigol não tenha essa leitura, né? Porque o Gabigol não aceitou ficar na reserva na Inter, não aceitou ficar na reserva em Portugal, não aceitou ficar na reserva no Flamengo. Talvez o comportamento dele seja diferente, mas eu acho que os outros que foram pro banco, eles entenderam o recado. Então, talvez fosse interessante voltar com o Jonathan Jesus nesse momento, porque daí você tem um lado esquerdo mais protegido e um lado direito que tem mais vocação ofensiva. Mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer uma boa partida, viu? Contra o Bragantino, que tá crescendo, que tá bem, que tá vivendo um bom momento. O Cruzeiro vai reencontrar o Seabra, que conhece boa parte desses jogadores. Mas se jogar alguma coisa parecida do que jogou contra o Bahia, sai de Bragança com os 3 pontos, viu, eu também Romano? acho. Agora, é um Bragantino que